Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um papo aberto aqui da Exame Invest Pro. É um espaço onde a gente traz aí a diretoria das grandes empresas na nossa Bolsa de Valores. Hoje com a Direcional Engenharia, Ricardo, o CEO da Direcional, está aqui. Ricardo, grande prazer estar conversando com você hoje. Luiz, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Então, Ricardo, até também introduzindo um pouquinho para você aqui, nesse papo aberto, o nosso programa semanal, onde a gente tenta explicar e trazer o maior número de informações sobre cada uma das empresas que a gente traz no programa. Então, como uma primeira pergunta aqui, para até dar espaço para você, eu te peço para apresentar a Direcional como um todo, o que ela faz, para quem está ouvindo aqui já entender do que a gente está falando hoje. Bom, Luiz, vamos lá. A Direcional é uma incorporadora imobiliária, então o nosso foco prioritário aqui são unidades residenciais, tá? Nós somos, além de incorporadores, também construtores. Então, o DNA da empresa, desde quando nós fomos fundados em 1981, então há 40 anos atrás, a gente começou como uma construtora, então a gente tem toda a capacidade de construção também dentro da nossa estrutura. Acho que esse é um diferencial, é um ponto bem importante aqui quando você olha para a empresa. A gente tem aproximadamente 70% do nosso negócio voltado para o segmento do Minha Casa Minha Vida, aproximadamente 30% do negócio fora do programa Minha Casa Minha Vida, atualmente, né, chamado de Casa Verde e Amarela, mas muita gente ainda conhece pelo nome anterior. E nesse segmento fora do Casa Verde e Amarela, nós atuamos aí basicamente com produtos de preço de venda até 500, no máximo 600 mil reais por unidade. Bom, basicamente é isso. A gente, né, tem uma experiência aí grande já no mercado, uma história bem longa, passamos por diversos ciclos. O Brasil é um país, né, que tem altos e baixos, e eu acho que uma grande virtude da empresa é saber navegar, né, esses diferentes momentos, sempre aproveitando as oportunidades que surgem. Então, por alto, um pouquinho da Direcional é isso. Nós somos listados desde 2009, então tem aí, né, nós vamos fazer agora em 2021, 12 anos, né, que nós estamos na Bolsa. Legal, aproveitando então que você mencionou aí ciclos da economia também que impactam bastante tanto a engenharia quanto o mercado imobiliário, eu vou tomar o ponto da Minha Casa Minha Vida, o novo Casa Verde e Amarela. Como que vocês enxergam ali, o que vocês veem daqui para frente com relação à fonte de financiamento desse programa, né, um programa governamental, e também a segmentação entre as faixas ali 1, 2 e 3, onde vocês se encaixam ali? Queria que você falasse um pouquinho dessa vertente da companhia, que é a principal hoje em dia. Bom, vamos lá. Quando Minha Casa Minha Vida foi transformado em Casa Verde e Amarela, o que anteriormente eram as faixas 1,5, 2 e 3 do programa passou a ser chamado de Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Nesse segmento, que é a faixa onde a Direcional atua, o recurso para o financiamento dos nossos clientes, quando eles adquirem uma unidade, vem do fundo de garantia. Isso, de certa forma, é uma segurança importante aí para o setor. Nós, portanto, no segmento onde atuamos aqui na Direcional, não dependemos de recurso do Orçamento Geral da União, né? O Orçamento Geral da União, ele é destinado especificamente para a antiga faixa 1, que hoje se enquadra também dentro do Grupo 1. Então, dentro do Grupo 1 existe ali, né, atualmente, tanto faixa 1 quanto a faixa 1,5 de antigamente. Então, é bem importante destacar que a Direcional atua nos segmentos que não dependem de recursos públicos, tá? De recursos do Orçamento Geral da União. Inclusive, estamos conversando aqui hoje, né, uma segunda-feira. Na sexta-feira teve uma repercussão bem grande aí, né, de diversos cortes que foram necessários no orçamento, impactando a faixa 1 do antigo programa Minha Casa Minha Vida, que é um segmento onde a Direcional já teve atuação há alguns anos atrás, né, e hoje não temos mais. Então, o fato de estarmos aí focados no segmento onde o funding vem do FGTS é uma segurança bastante grande para a nossa operação. Sim, realmente é um fato bastante importante. Na verdade, o déficit habitacional aqui no Brasil ainda é muito grande, né? Onde se encaixa aí o programa da Casa Verde e Amarela. E a gente vem vendo uma demanda muito forte ali desde o ano passado, principalmente no final do ano passado, nesse segmento de baixa renda, né? E a Direcional é uma das empresas que vem se destacando aí grandemente, podendo atender essa demanda, né? Perfeito, sem dúvida. O Brasil, né, notório, tem um déficit já constituído bastante grande, né? A gente
Infelizmente, tem uma parte importante da nossa população que acaba vivendo em condições, né, que não são adequadas do ponto de vista de habitação. Além desse déficit já constituído, o Brasil forma, Luiz, de famílias que ganham aí até aproximadamente 5 salários mínimos por ano. São aproximadamente 900 mil famílias formadas. Dado o fato, né, dessas famílias que ganham abaixo de 5 salários mínimos, de forma, vamos dizer, muito possivelmente vão precisar de algum tipo de financiamento proveniente do Casa Verde e Amarela, as condições, né, atualmente oferecidas pelo mercado fora do programa, infelizmente ainda não são suficientes para dar a capacidade de compra de uma casa para famílias que ganham menos de 5 salários mínimos. Então, essas 900 mil famílias, de certa forma, acabam precisando, né, do programa para comprar a sua primeira casa própria. Porém, quando nós pegamos o orçamento destinado aí anualmente para o programa, proveniente do Fundo de Garantia, esse orçamento ele é suficiente para o financiamento de algo entre 400 e 450 mil unidades no máximo. Na verdade, desde 2009, quando esse programa começou, considerando-se somente as faixas 1,5, 2 e 3, nós, como país, não conseguimos chegar a 450 mil unidades ainda. Tá? Infelizmente, o Fundo de Garantia tem um orçamento que é limitado, né? É importante que esse orçamento seja sustentável ao longo dos anos, então ele acaba, né, disponibilizando um montante de recurso que permite que se financiem aproximadamente 400 mil unidades anualmente. O que quer dizer que nem todas as famílias que são formadas no país têm condição, né, de ter um financiamento dentro do programa Casa Verde e Amarela. Então, realmente é um programa que tem um mérito enorme, né, extremamente relevante e importante para o nosso país. Então, realmente, o programa ainda não é suficiente para atender tudo que a gente precisaria. Mas vamos de passo em passo, né, já atende uma parcela relevante dessas famílias que são formadas aí com essa renda inferior aos 5 salários, apesar de, né, famílias com renda de até R$7 mil mensais poderem comprar uma unidade dentro do programa. Porém, aquelas famílias que ganham entre 5 e 7 salários, atualmente, já têm condição de ser atendidas pelo mercado, fora do programa Casa Verde e Amarela, muito em função da redução das taxas de juros cobradas no crédito imobiliário. Então, com a redução que a gente teve do custo do crédito imobiliário ao longo dos últimos anos, famílias que anteriormente precisavam do Casa Verde e Amarela, hoje já podem também comprar uma casa sem os recursos do Fundo de Garantia, que eu acho bastante positivo aí. Legal, Ricardo. Trazendo agora a nossa conversa aqui para um contexto mais do nosso presente, antes de começar a falar de 2021, inclusive da prévia operacional que já foi divulgada no mercado, falando um pouco de 2020, ali, quando a pandemia começou, ali em março, abril do ano passado e no decorrer do ano. Como que a Direcional se preparou? Ela mudou ali o trabalho dentro de casa, o trabalho fora de casa? Como que ela se comportou ali em toda essa dinâmica de pandemia no ano passado? Bom, Luiz, essa pandemia pegou, né, o mundo inteiro de surpresa, realmente algo impensável, não tinha como, né, ninguém estar efetivamente preparado para essa realidade que a gente viveu. A Direcional já vinha investindo, né, na plataforma online de vendas há bastante tempo, então é um investimento expressivo que a gente faz anualmente, justamente no aprimoramento, né, desse processo de vendas online. Então eu diria que quando veio a pandemia, com uma série de restrições, né, de contato físico, de visita a stands de venda e tal, a gente tinha toda a estrutura já preparada para atender os nossos clientes de forma 100% online, desde, né, a parte de demonstração dos imóveis, dos tours virtuais, a parte de aprovação de crédito, assinatura de um contrato de financiamento, já há alguns anos a gente assina digitalmente. Então, a gente entrou, né, nesse momento preparado para atender os nossos clientes da forma necessária para realizar as vendas, né, com todas as restrições que a gente tem vivido até atualmente. Então, eu diria que, né, acabou sendo um pouco de sorte estarmos preparados para isso, mas também é notório que esse é um caminho que já estava, né, há algum tempo, o caminho da digitalização, ganhando uma representatividade, uma relevância cada vez maior, não só na operação da Direcional, mas de diversos setores aí. Eu diria que a pandemia veio, nesse contexto, acelerar esse processo de digitalização. E a gente, né, que tinha 2 canais de venda, o convencional e o digital, com uma participação crescente, de um dia para o outro passamos a ter somente o digital disponível.
Então, realmente acelerou bastante esse processo de desenvolvimento das nossas vendas digitais. A gente operou por alguns meses 100%, né, de forma digital. Agora, no início de 2021, no mês de março, de novo, operamos com 100% dos nossos estandes fechados. Então, eu diria que realmente nós tivemos um processo aí de vendas online bastante acelerado nesse período, mas estávamos bem preparados para essa realidade. Não, legal. E falando assim dos dois segmentos, tanto de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, ali, o Casa Verde e Amarela, quanto o de média renda, existe ali uma diferença no processo de venda, no processo de relacionamento online desses dois segmentos? Porque assim, Minha Casa Minha Vida é uma coisa mais padronizada, então não tem ali uma necessidade tão grande de visita ao estande, de você conhecer de fato a casa, porque a casa é basicamente sempre igual, vou dizer assim. Mas no de média renda, não. Ali já existe uma personalização. Como que foi esse processo de venda diferente nesses dois segmentos da companhia, Ricardo? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente fala do segmento logo acima, né, do preço teto do Casa Verde e Amarela, a gente atua através de uma subsidiária da Direcional, chamada Riva. Então, é uma empresa que, no que diz respeito à parte da incorporação imobiliária do nosso negócio, que é a aquisição de terreno, a parte de definição de produto, projeto legal, aprovação e licenciamento ambiental e vendas, ela se dá de forma completamente apartada da operação da Direcional. Onde a Riva, né, se beneficia de todo o know-how, de toda a estrutura implantada da Direcional, na execução das obras, onde a Direcional, na minha visão, tem um diferencial bastante importante do ponto de vista de eficiência, né, de qualidade e tudo, e na parte de back-office. Então, no que diz respeito ao atendimento ao cliente, toda a parte de contabilidade, contas a receber, então a parte financeira, a Riva também se apropria de uma estrutura já montada da Direcional, onde a gente tem, né, todo o benefício de termos uma estrutura única operando para Direcional e Riva, concomitantemente. Então, dizendo, né, voltando ao início, onde Riva opera com uma estrutura completamente apartada, isso também se dá nas equipes de vendas, e esse é um grande diferencial, né? Os clientes são diferentes, as demandas são diferentes, as pessoas, né, que atendem os clientes, cada uma tem um perfil, uma qualificação e um treinamento totalmente voltado para a realidade daquele nosso público-alvo. Então, né, o que você falou procede, né, o time de vendas Direcional, um time de vendas apartado da Riva. Quando o nosso cliente entra em contato conosco, usualmente no site ou via WhatsApp, o que quer que seja, são diferentes canais, nós não sabemos. Um cliente perfil Direcional pode estar acessando pelo site da Riva e vice-versa. Um cliente que quer um produto Riva pode eventualmente acessar o nosso site da Direcional. Então, o primeiro filtro para entender o que aquele cliente deseja, o que né, ele está buscando, o tamanho da família, localização do imóvel, ele é feito independentemente do produto que vai ser ofertado para aquele cliente. A partir do momento que a gente entende a necessidade dele, e uma parte muito relevante desse atendimento é feito via robôs. Então, as perguntas e a conversa com os clientes são todas via robôs, principalmente no início desse entendimento do que é o desejo do cliente. A partir do momento que a gente faz esse primeiro filtro, o cliente é direcionado para a equipe de vendas Riva ou para a equipe de vendas Direcional. E aí vai dar um tratamento personalizado para esses clientes, né, de acordo com o que eles realmente estão buscando. E trazendo agora para o ano que a gente está, 2021, a sazonalidade do começo de ano, geralmente o pessoal está de férias, né? Então a gente via ali no janeiro, fevereiro e março bastante abaixo do restante do ano. E não foi o que aconteceu esse ano. Agora, no primeiro trimestre de 2021, a Direcional, inclusive, teve o melhor trimestre de vendas da sua história, né? Eu queria ouvir de você aí qual foi a sua visão a respeito desse acontecimento dentro dessa pandemia, da demanda habitacional que a gente se encontra hoje, para gerar esse melhor trimestre da história da companhia e falar um pouquinho ali também de como foi o período operacionalmente. Perfeito, Luiz. Nós soltamos, né, a nossa prévia operacional alguns dias atrás, referentes aí aos dados, né, do primeiro trimestre, e realmente foi bastante interessante, né, foi um primeiro trimestre muito forte. Nós tivemos um crescimento quando comparamos o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre do ano passado de mais de 70% em termos de vendas.
que é muito expressivo. Também tivemos um crescimento muito forte em lançamentos, porém, quando nós falamos de lançamentos, no primeiro trimestre do ano passado já teve um impacto da Covid que nos fez segurar um pouco os lançamentos até entendermos o contexto no qual nós estávamos ali, né, navegando, onde nós estávamos entrando. Em 2021, nós já tivemos um ritmo de lançamentos, né, normal, então foi um crescimento muito expressivo, de mais de 2 vezes, quando comparado ao ano passado, e nas vendas foi um crescimento de 70%. Então foi um primeiro trimestre, né, onde nós tivemos vendas muito parecidas com as do quarto trimestre do ano passado, que não é, como você disse, né, algo comum no setor. Agora, Luiz, o que a gente percebe, né, nesse momento que a gente tem vivido de pandemia e tudo, é que a realidade mudou e muito possivelmente nós não vamos viver mais o que vivemos antes dessa pandemia. Então, diversas mudanças, né, de comportamento, de realidade vieram para ficar. Por exemplo, o home office, né, é claro que diversas empresas vão voltar a operar em escritórios, mas certamente pessoas ou empregados das empresas vão poder passar mais tempo em casa, vão ter uma maior flexibilidade. Então, acho que mudanças que vieram não voltam mais. Naturalmente, quando as pessoas passam mais tempo em casa, com filhos, a família toda, surgem necessidades que não existiam anteriormente quando crianças estavam na escola e os pais trabalhando, né, tempo integral. Então, acho que esse desejo de mudar, né, para um imóvel melhor, com uma área de lazer melhor para os filhos, com um pouco mais de espaço, um pouco mais de qualidade, tudo, passou a ser uma demanda da população. Então, a gente percebeu um incremento, né, na procura por imóveis. Na procura por imóveis, né, no caso nosso, foi bastante forte o aumento da procura. A gente teve alguns outros impactos, né? Além do aumento da procura, nós estamos preparados para atender esse cliente nessa realidade que a gente tem enfrentado, né, de distanciamento social. E tem um ponto que é muito relevante, que é o fato de o crédito imobiliário estar muito disponível e a custos muito competitivos atualmente. Então, eu diria que esse período pelo qual nós estamos passando, ele é um período muito propício para a compra do imóvel. Primeiro, porque as famílias querem, né, surgiu essa necessidade. Depois, porque nós estamos preparados para atendê-los. Então, acho que isso acabou separando, né, empresas que estavam mais preparadas daquelas que estavam menos preparadas. E hoje, né, a população tem condição de compra que nunca teve anteriormente. As taxas de juros do crédito imobiliário estão nos patamares mais baixos que eu tenho conhecimento, né? E eu estou no mercado imobiliário desde 2000, então tem mais de 20 anos, isso nunca existiu. Então acho que esse realmente é um momento muito especial, muito propício para a compra da casa própria, e eu acho que daí, né, uma explicação importante dessa demanda tão forte que a gente viu no primeiro trimestre desse ano. Sim, inclusive uma tese que vem se construindo assim desde o ano passado, onde a gente aqui do lado do Equity, né, vinha discutindo assim, empresas que trabalhavam aquém do estúdio, né? Existem empresas que fazem lançamentos muito focados em estúdio e outras focadas em apartamentos maiores, com maior serviço de lazer e tudo mais, como você disse. E é uma tese que vem se provando verdadeira, né? Porque as pessoas realmente têm essa necessidade maior de uma área de lazer para ter um filho, de um quarto a mais dentro da casa para construir um escritório. Eu, no meu caso, eu estou talvez querendo mudar de apartamento, eu moro alugado, mas talvez eu mude de apartamento buscando esse imóvel a mais para fazer um escritório dentro de casa, porque é muito como você falou. Essa demanda existe hoje em todo lugar. Ninguém mais, talvez, vai trabalhar 100% do tempo dentro do escritório, então essa demanda por casas melhores, apartamentos melhores, com maior infraestrutura, realmente é de fato real hoje, né? Sem dúvida nenhuma, mudou. Né? E muitas vezes, quando não é possível ter isso dentro da própria unidade, as áreas comuns dos empreendimentos também têm mudado, têm se adaptado, têm oferecido diferentes, né, opções que não se imaginava anteriormente. Então, o que você falou é verdade. Um salão de festa muito grande, talvez divide o salão de festa hoje em coworking / salão de festa, né, para as pessoas terem onde trabalhar dentro do prédio. Exatamente. E como você falou, mudou. É uma outra história hoje. Ricardo, falando um pouco, continuando, na verdade, no operacional, né, desde o ano passado a gente vem vendo ali uma guinada ascendente
no custo dos insumos para empresas construtoras e incorporadoras. Como que vocês estão se preparando com relação a isso? Na verdade, vem se preparando, né? Isso já está acontecendo aí já há quase um ano. Como vocês estrategicamente se preparam para essa questão do custo do insumo, né? E como isso se reflete ali em toda a cadeia, se isso chega no terreno final, ali na compra do terreno, se vocês acabam fazendo uma negociação diferente com o vendedor do terreno ali, dado esse custo que vem aumentando desde o início da cadeia. Enfim, como vocês estão estrategicamente nesse ponto? Bom, realmente, né, essa questão do custo tem sido um dos principais temas, né, assuntos discutidos aí quando se fala do setor, né, das home builders, das incorporadoras, construtoras, com foco aí principalmente no mercado residencial, que é o nosso caso. Eu diria até que essa questão, né, do aumento de custos acabou sendo, ali de meados do ano passado em diante, acabou sendo uma realidade de diversos setores, diria que do país como um todo, infelizmente, né, a gente percebeu aí um incremento da inflação, a gente, né, começou a ter agora taxas de juros subindo como perspectiva de continuidade desse incremento dos juros para conter essa inflação que nós vivemos, e no nosso setor realmente, infelizmente, não foi diferente, né? A gente do lado de cá ainda acredita que deverá haver uma certa acomodação disso quando olhamos aí no longo prazo. É bem nítido que no mundo como todo houve uma certa ruptura na cadeia logística, né, de diversos insumos. Então fretes estão mais caros, os prazos mais longos, além de no próprio processo de, vamos dizer, fabricação desses insumos, a gente ter tido diversos desafios nesse período da pandemia. Então, infelizmente, isso, né, se refletiu em incremento de preços de alguns insumos, não foram de todos, importante ressaltar, alguns, né, com movimentos, incrementos mais extremados do que outros, e sem dúvida nenhuma esse é um dos pontos que nós temos aqui dentro da Direcional, a maior atenção, porque a gente ainda está no Brasil com um nível elevado, né, de desemprego, o aumento de renda da população ainda não veio, então o nosso produto ele é muito sensível ao preço. Então, um incremento de preço, né, como a pirâmide, né, de renda brasileira ela é muito achatada, um incremento de preço acaba tirando diversos potenciais clientes do mercado. Então, nós temos aqui um desafio, né, muito grande, onde o principal foco nosso tem sido no ganho de produtividade por parte da nossa mão de obra, então, buscando novos processos construtivos, novas tecnologias, simplificando e investindo muito na implantação dos nossos empreendimentos. Isso tem um papel super relevante na produtividade da nossa mão de obra. Então, é onde a gente consegue minimizar os impactos desse aumento de custo. Nós temos equipes, não atualmente em função das restrições a viagens, mas que estão o tempo inteiro, né, fora do Brasil, buscando justamente processos construtivos, materiais para serem utilizados e tal. Eu diria que a Direcional tem sido uma das pioneiras no Brasil na introdução de novos processos construtivos que nos permitem, né, incrementar a produtividade da nossa mão de obra e, por consequência, nos dar uma maior competitividade no custo de construção, mantendo a qualidade dos produtos. Então, realmente, esse é um desafio que as empresas têm vivido. No nosso caso, não é diferente, então a gente continua com esse foco muito grande de tentar minimizar esses aumentos de custos que nós tivemos, sendo que a prioridade tem sido no ganho de produtividade e no ajuste de algumas plantas e implantações que tem nos permitido minimizar bastante o aumento de custos. Parte acaba tendo que se refletir no preço, mas parte a gente tem conseguido também ganhar eficiência e absorver sem a necessidade de incremento de preço na mesma proporção que os custos têm subido, ou na verdade subiram. Acho que o incremento de custos deu uma pequena arrefecida agora nos últimos meses, mas, sem dúvida nenhuma, teve um impacto quando comparamos com, por exemplo, há um ano atrás. E, Ricardo, trazendo aqui uma última pergunta para a gente finalizar aqui, uma pergunta, inclusive, que o investidor gosta de saber. A respeito da rentabilidade aí que a empresa dá para o investidor, vocês, no caso, por meio de pagamento de dividendos, e vocês vêm passando por um processo também de recompra de ações desde o ano passado, né?
Vocês, historicamente, aí, é uma empresa bastante relevante e importante na questão de dividend yield, né, da quantidade de dividendos pago ao acionista. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa estratégia aí, o que vocês veem daqui para frente e como que vocês vão aí continuar sendo uma empresa que reverte muito valor para o acionista. Bom, sem dúvida, se você observar, né, os últimos, eu diria que de 2018 para cá, então os últimos 3 anos aí da Direcional, realmente a gente tem sido, eu diria, um dos benchmarks em termos de dividendos, né, pagos para os nossos acionistas em relação ao market cap da empresa. O dividend nosso tem sido realmente muito elevado quando comparado à média das empresas listadas em bolsa. A Direcional tem sempre estado ali, né, entre as principais pagadoras de dividendo. Um dos aprendizados, eu diria, que ficou para a gente, né, desses anos que nós temos vivenciando o nosso mercado e a realidade do Brasil, sempre com altos e baixos, Luiz, é que nós temos que ter um negócio que seja o mínimo intensivo em capital possível. Esse é um desafio aqui para a gente. Nós, né, aprendemos muito ao longo desse período, com erros e acertos, e aprendemos muito com nossos erros, e lições que ficaram, né, essa talvez seja uma das principais delas, é não alocar muito capital em terreno, que numa mudança de ciclo, muitas vezes você pode estar com aquele imóvel, com aquele terreno, sem possibilidade de ser lançado, e aquele capital não é adequadamente remunerado, acaba, né, prejudicando o retorno que a gente dá para o nosso acionista e tal. Então, a Direcional tem trabalhado ao longo desses últimos anos justamente para reduzir a necessidade de capital no negócio. A gente tem conseguido, né, ao longo do tempo, fazer isso e deixar isso bem claro para o mercado, e todo esse capital, né, todo esse caixa que nós temos gerado, o capital que está retornando, né, para o caixa da empresa, nós temos devolvido para o nosso acionista, sempre mantendo um conservadorismo muito grande no endividamento da empresa. Então, nós fechamos aí o terceiro e quarto trimestres do ano passado num dos menores níveis de endividamento da história da Direcional. Então, no fim do terceiro trimestre, o nosso endividamento, a alavancagem medida por dívida líquida em relação ao patrimônio líquido foi em torno de 1% do patrimônio. Aí nós tivemos um pagamento grande de dividendos em outubro do ano passado. Ainda assim, com esse pagamento elevado de dividendos, foram 120 milhões de reais, nós encerramos o quarto trimestre do ano passado com a nossa dívida líquida em relação ao PL em torno de 7%. Ou seja, bem pouco alavancado. Então, mantendo o conservadorismo do ponto de vista de alavancagem, que é uma premissa básica para a gente tem conseguido devolver muito capital para o nosso acionista. E essa é a nossa visão, é assim que a gente, né, acredita que o nosso negócio deve ser tocado, deve ser administrado. Então, a gente, né, temos procurado manter, né, o que fizemos ao longo dos últimos anos, e a gente acredita ser a forma mais adequada de se operar nesses dois segmentos, Casa Verde e Amarela, e o segmento onde a Riva atua, realmente não alocando muito capital na nossa operação, reduzindo, né, pelo contrário, reduzindo o máximo possível a necessidade de capital no nosso negócio. Então, daí a importância de operarmos com um repasse na planta, que é um dos pilares da operação, tanto de Direcional quanto de Riva, não aguardar o final da obra para que o cliente vá ao banco buscar um financiamento. A gente, né, apoia o nosso cliente a ter o crédito dele aprovado no momento que a venda acontece. Então, nós temos a nossa equipe própria de vendas, então a Direcional Vendas e a Riva Vendas tem uma representatividade muito grande no nosso share de vendas, e é fundamental para esse processo de repasse na planta, né, termos essa equipe nossa. Então, a gente tem alguns pilares importantes que tornam, né, possível operar nesse nosso setor com uma necessidade de capital menor. E é o que a gente tem buscado. Pouca alavancagem, pouco intensivo em capital e realmente devolvendo, sempre que possível, né, o capital para o nosso acionista via dividendos. Então, se pegar os últimos anos, nós temos tido dividendos superiores ao lucro líquido que a empresa entregou, ou seja, a gente tem devolvido para o acionista um montante superior ao lucro que nós entregamos ao longo desses últimos 3 anos. Um montante que tem sido devolvido para o acionista tem sido muito próximo à nossa geração de caixa, apesar de, na nossa política de dividendos, nós termos, né, o mínimo do novo mercado, que é 25% do lucro líquido, e nós temos ainda uma segunda variável que nós analisamos e que nós temos como política, que é o pagamento de dividendos
com um mínimo de 40% da nossa geração de caixa. Dos dois, o que for maior. E nós temos efetivamente devolvido ou pagado de dividendos um montante superior a esses 40% ao longo dos últimos anos. Pessoal, então essa foi a Direcional, por tudo isso que vocês acabaram de ouvir agora, essa conversa que a gente teve foi muito legal. Por tudo isso, a Direcional é uma das nossas preferidas aí no segmento de incorporação. Ricardo, muito obrigado pela conversa que a gente teve aqui. Para finalizar, abro para você aí mandar suas últimas palavras para o pessoal que está ouvindo. Fique à vontade, Ricardo. Bom, Luiz, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme falar com vocês, um veículo super respeitado, um time super respeitado, são vocês, né, que fazem a Exame, então realmente um prazer enorme estar com vocês, é um prazer enorme ter recebido esse convite. Obrigado pelo tempo, espero que eu possa, né, ter contribuído um pouquinho aí com curiosidades que existam a respeito do setor imobiliário, no segmento que a gente atua, possa ter explicado e contribuído um pouquinho aí, né, falando sobre a Direcional. E queria também dizer que o nosso departamento, né, de relações com investidores está sempre à disposição, caso nossos ouvintes tenham alguma dúvida, queiram entrar e entender um pouquinho mais alguns dos detalhes. Nós temos uma equipe aqui pronta para atendê-los e eu também sempre à disposição para estar batendo papo aqui com vocês e atualizando a respeito do andamento aí do nosso setor nesse contexto de Brasil e de mundo que realmente tem nos exigido bastante, vamos dizer, flexibilidade, bastante adaptabilidade. E é isso aí, vamos em frente adaptando as realidades que a gente encontra. É isso aí, Ricardo. Gente, adorei o papo aqui. A gente se vê então no nosso próximo Papo Aberto. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço.